Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela porção lida da tua palavra. Te pedimos, ilumina o nosso entendimento, para que escutemos a tua voz, bradando aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer nos falar. Somos teus, estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nesta noite, o meu tema é uma pergunta. E a pergunta é: um jeito ou uma desculpa? Um jeito ou uma desculpa? Esse tema é com base em uma frase que nós costumamos falar. Acho que certamente você já ouviu falar dessa frase, ou já até falou essa frase. É a frase: quando quer, dá um jeito. Quando não quer, dá uma desculpa. Quando quer, dá um jeito. Quando não quer, dá uma desculpa. Nós não podemos generalizar, eu entendo, mas muitas vezes essa frase é correta. Muitas vezes. Muitas vezes o cumprimento de um compromisso depende única e exclusivamente da nossa vontade de cumprir. Por exemplo, quantos irmãos estão ausentes hoje da igreja? Muitos irmãos. E eu sei que muitos estão viajando, nós estamos no feriadão. Então tem muitos irmãos, eu sei disso. Estive inclusive com alguns ali em Campina Grande, no Consciência Cristã. Então eu sei que muitos irmãos estão impossibilitados de estar aqui por motivos de viagem, alguns outros por motivos de enfermidade, que estão vivendo em condições muito debilitadas, e por isso não estão aqui. Mas, irmãos, nem todos.
Uma pessoa, por exemplo, pode estar com uma pequena dor na unha do dedo mindinho. Está lá, doendo. E aí, então, eu sei, queridos, que toda dor é desconfortável. Ninguém gosta. Pode ser na unha do dedo mindinho, mas é desconfortável. Eu sei disso. Mas aí, então, eu entendo que uma dor na unha do dedo mindinho não é um impedimento para a pessoa deixar de vir para a igreja. E aí, imagina, então, que o irmão José, não sei das quantas, tá com essa dor no dedo mindinho, na unha do dedo mindinho, e aí falta a igreja, falta o culto. Quando é amanhã, então eu envio uma mensagem para ele, e meu irmão, senti sua falta na igreja. Aí ele disse para mim assim: ô pastor, eu não estava na igreja porque eu estava enfermo. Aí eu mando a mensagem lá: ô meu irmão, que Deus restaure sua saúde. A gente acha assim que algo, que Deus restaure a sua saúde. Mas eu não conheço o que aconteceu com o irmão. Eu não sei que a dor na unha do dedo mindinho, mas Deus conhece. Deus sabe o coração daquele irmão. Deus conhece todas as coisas. E Deus diz: você quer que eu permita uma enfermidade que de fato impeça você de ir à igreja e você possa dizer com propriedade ao pastor: pastor, eu não estava porque eu estava enfermo? Você quer que eu faça isso por você, para você não precisar exagerar ou mentir? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque as desculpas são interessantes. Veja bem, eu lembro no tempo de pandemia, na época que liberaram para as pessoas irem para a igreja. Agora pode ir e tal, restrição, depois então sem restrição. E aí então, irmãos, quando eu entrava em contato com alguns irmãos ausentes da igreja, e aí eu entrava: meu irmão, estou sentindo sua falta na igreja. Aí o irmão dizia assim: ô pastor, é porque é o risco do contágio, pastor. É o risco, eu não estou indo porque é arriscado. Só que o irmão ia para o mercado, para o banco, para o trabalho, jogava bola, ele ia para todo lugar, só não vinha para a igreja. E às vezes eu ficava até preocupado: meu Deus, a empresa fazer uma dedetização aqui na igreja, porque parece que o vírus só estava aqui, porque era só para onde o irmão não vinha. E aí eu pergunto: será que não era uma desculpa? Será que não era uma desculpa? Quando deixamos de vir à igreja, ou quando deixamos de realizar a obra do Senhor, será que as nossas desculpas são, de fato, convincentes para o Senhor? Não adianta ser convincente para o pastor. Porque se eu entrar em contato e o irmão disser: pastor, eu não estava porque eu estava doente, beleza, meu irmão, vamos estar em oração por você, já me convenceu. Mas a questão é: será que são convincentes para o Senhor? Para aquele que conhece o mais profundo do nosso coração e sabe que não foi o problema que nos impediu, mas que aquilo era apenas uma desculpa. É aqui onde está o meu tema: um jeito ou uma desculpa. E em Moisés nós vemos claramente essa questão do jeito ou da desculpa. Nós temos acompanhado Moisés e vimos que Deus tinha uma convocação para ele: Moisés, você é o meu escolhido para tirar o meu povo do Egito. Você vai ao Egito e vai libertar o meu povo, o povo de Israel. E Moisés deu 5 desculpas para Deus. 5 desculpas. Mas todas elas eram apenas desculpas. E só na última, como nós vamos ver, que Moisés foi sincero. Porque nas 4 primeiras era apenas cortina de fumaça. Ele falava o que não era. Ele colocava uma coisa que na verdade não era. E na última, então, como nós vamos ver, é quando ele abre o verbo e conta a verdade. Por que Moisés não queria ir? Simples, porque ele estava com medo. Mas ele começa a inventar um montão de história. Ele começa a inventar um montão de desculpas. Tudo seria mais simples e mais rápido se Moisés tivesse sido sincero: Deus, eu não quero ir. Deus, eu estou com medo. Mas não, ele começa a inventar várias desculpas. É como algumas conversas que nós temos com algumas pessoas que começam a rodear e não vão até o ponto. E aí então a gente começa a argumentar: não, meu irmão, mas pensa assim, mas não é o problema. O problema está longe, só que ele começa a rodear, e não chega no ponto da questão. Então veja,
nós já acompanhamos aqui os 2 primeiros argumentos de Moisés. Quando Deus diz assim: Moisés, você é o meu escolhido, primeira coisa que Moisés diz: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó? Primeiro argumento de Moisés: Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada para ir a Faraó. E aí Deus responde: realmente, Moisés, você não é nada, mas eu estarei contigo, eu serei contigo. Então veja, primeiro argumento de Moisés, primeiro contra-argumento de Deus. Segundo o argumento de Moisés, então Moisés diz a Deus: mas Senhor, eu não sei nem o seu nome. Quando eles me perguntarem, como é que eu vou dizer se eu for? Aí Deus vai lá, contra-argumenta com Moisés. Moisés diz que eu sou, te enviou, eu sou o que sou. Mais uma vez, Deus contra-argumenta. E por mais que essas desculpas tivessem um grau de legitimidade, mas eram apenas cortina de fumaça. Quem sou eu? Moisés, não é você, sou eu. Quem é o Senhor? Moisés, eu sou o que sou. Convincente. Deus diz: Moisés, você vai, o povo vai receber você, depois Faraó vai endurecer o coração, e depois então ele vai sair com a mão forte. Mas Moisés não queria ir. Ele não queria ir. E aqui então nós vemos mais 3 desculpas de Moisés. E essas 3 desculpas de Moisés nos ensinam 3 lições sobre as nossas desculpas que nós muitas vezes usamos para Deus. 3 lições que eu quero compartilhar com você. Primeira lição: não espere os sinais de Deus para poder dar um jeito. Deus quer algo de você, Deus pediu algo a você, não espere os sinais de Deus para que você possa dar um jeito. Depois de Deus dizer: Moisés, eu sou o que sou, eu sou, te enviou, eu estarei com você. Aí agora então vem Moisés, versículo 1 do capítulo 4. Acompanhe aí, por favor. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Irmãos, sendo sincero, o argumento de Moisés tinha lógica. Realmente, os israelitas não viram Deus aparecendo para ele. Então imagina, Moisés chegando lá para o povo: olha, Deus apareceu para mim. Tá, prova. Como é que você pode provar que ele apareceu para você? Deus mandou eu vir aqui para tirar vocês do Egito. Oxe, o povo estava lá 400 anos. Você acha que eles iam acreditar assim rapidinho? Veja, a lógica de Moisés, o argumento tem lógica. Quem acreditaria? Mas, preste atenção, apesar de ter lógica, era muito perigoso, porque o próprio Deus já tinha dito a Moisés: Moisés, você vai e o povo vai lhe ouvir. Você está entendendo isso? Veja, Deus acabou de dizer isso. Ele acabou de dizer: Moisés, você vai e o povo vai ouvir. Depois que Deus termina de dizer, ele diz: Senhor, o povo não vai me ouvir não. Ele está contrariando o que Deus acabou de dizer. E aí então, nessa objeção de Deus, de Moisés, Deus começa a mostrar alguns sinais. Veja o versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: um bordão. Veja, Deus trabalha com o que Moisés tinha na mão. Ele tinha um cajado, um bordão. Ele era um pastor. E aí Deus diz: Moisés, o que é isso? Ele diz: Senhor, um bordão. Muitas vezes o que nós precisamos está na nossa mão e nós não vemos. E estava lá na mão de Moisés. E aí então, Moisés com aquele bordão, Deus continua, versículo 3. Então disse o Senhor: lançam na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Ei, imagina só. Aquele bordão de Moisés, que ele bem conhecia, quando ele joga uma serpente. Como assim? Como assim? E não somente uma serpente, mas uma serpente brava, que estava ali correndo atrás de Moisés. Deus estava mostrando a Moisés o seu poder, dizendo: Moisés, eu tenho o poder de uma serpente fazer uma cobra. Eu tenho esse poder. E aí Deus continua, versículo 4, veja aí. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Veja o que Deus está fazendo com Moisés. Ele estava com um bordão, joga, se transforma em uma serpente, a serpente começa a correr atrás dele, e agora então,
Moisés, em total condição de vulnerabilidade, Deus diz assim: Moisés, pega ela pela cauda. Se você já viu alguém que encantador de serpente, alguém que doma serpente, ele não vai pegar pela cauda. Geralmente pega pelo pescoço, né? Não é pelo pescoço, né? Não é pescoço não, irmãos, né? Pega perto da cabeça, né? Pega perto da cabeça, pescoço da cobra, aí eu viajei na maionese, né? Pega perto da cabeça, pega perto da cabeça, certo? Deus diz a Moisés: Moisés, pega pela cauda. Isso aqui, humanamente falando, era impossível. Por quê? Porque você pegar a serpente pela cauda era pedir para ela picar você. Mas ali era um ato de fé. Deus estava dizendo assim: Moisés, creia na minha palavra. Creia na minha palavra. Você agora só tem eu. Essa serpente vai pegar você. Então creia na minha palavra. E aí a Bíblia diz que Moisés pega pela cauda e imediatamente aquela serpente volta a ser um bordão. Esse é o primeiro sinal. Segundo sinal, versículo 6. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Veja, Deus primeiro mostra o seu poder, fazendo ou transformando um bordão em uma serpente. Ou seja, ele tem poder sobre os animais, ele tem poder sobre coisas inanimadas, como um bordão. Mas agora então ele tem poder também sobre a enfermidade. Ele manda Moisés colocar a mão no seu peito, e quando ele tira, então a mão está totalmente leprosa. Depois então Moisés coloca a mão de novo, e aí então a mão fica curada. O que é isso? Deus está mostrando a Moisés: Moisés, eu tenho poder sobre os animais, eu tenho poder sobre o mundo inanimado, eu tenho poder também sobre a enfermidade. Deus está mostrando um pouco do seu poder a Moisés, porque é isso que ele vai fazer quando ele chegar no Egito. E Deus está dando uma prévia a Moisés, curando Moisés. Por fim, então, vem o terceiro sinal, versículo 8. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Esses são os três sinais que Deus dá a Moisés. O primeiro, ele fala sobre a serpente, o bordão que se transforma em serpente. O segundo, sobre uma mão que ele coloca, se torna leprosa. E o terceiro, ele menciona: se eles não crerem nesses dois sinais, eu vou transformar a água do rio em sangue. Por que Deus dá os sinais, irmãos? Pense comigo. Por que Deus dá os sinais? Por causa da incredulidade. A Bíblia não é contra os sinais. Na verdade, a Bíblia muitas vezes é até favorável aos sinais. Estes sinais seguirão aos que creem. O Evangelho segundo João é o livro dos sinais. Inclusive nós já trabalhamos aqui na igreja os 7 sinais de Jesus no Evangelho segundo João. A Bíblia não é contra os sinais, mas qual é o problema dos sinais? É quando nós condicionamos a nossa fé aos sinais. Quando nós dizemos assim: eu só creio se eu ver, eu só creio se eu tocar, eu só creio se eu apalpar, aí eu creio. É a fé à la Tomé. Se eu não ver os cravos nas suas mãos, se eu não tocar do seu lado, eu não crerei. E meus irmãos, esse tipo de sinal, esse tipo de postura diante do sinal é extremamente prejudicial e pecaminosa. Você querer ver o sinal: se eu não ver o sinal, eu não creio, pastor, não creio. Jesus, por exemplo, elogiou o centurião, lembra? O centurião, quando ele foi curar o seu servo, e ali então Jesus estava indo para a casa do centurião, o centurião manda alguns mensageiros e diz assim: diga para ele que não venha para a minha casa, eu não sou digno de que ele venha para a minha casa. Ele só precisa mandar uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus elogia, diz assim: nem em Israel vi uma fé tão grande assim.
Jesus elogia a fé daquele homem. O autor aos Hebreus, no capítulo 11 da sua carta, ele diz o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Você não vê, você não toca, você não apalpa, mas ainda assim você crê. Em Mateus capítulo 12, os fariseus chegam para Jesus e dizem: Senhor, mestre, mostra um sinal e nós creremos. E Jesus diz para eles: nenhum sinal vai ser dado, senão o sinal da morte e a ressurreição do Filho do Homem. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no barriga do peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esse será o sinal. Pessoas que queriam um sinal. Nós queremos o sinal, nós queremos apalpar o sinal, nós queremos tocar o sinal, nós queremos ver o sinal. E Jesus diz: nenhum sinal vai ser dado. Porque, irmãos, o maior sinal é a palavra de Deus falada aos nossos corações. Hoje nós estamos vivendo a época em que tantas pessoas estão correndo atrás dos sinais. Pastor, na TV tem um pastor fulano de tal e ele realiza muitas curas. Pastor, ele fala coisas que ninguém sabia, só eu sabia. E são os sinais que as pessoas estão procurando. É o sinal, é o sinal, é o sinal. Será? O maior sinal que Deus tem para nós chama-se Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Acabou. Nós não precisamos de sinal. Se Ele quiser dar algum sinal, amém, Ele é soberano. Mas eu não posso exigir um sinal de Deus. Porque nós queremos, sabe, algo que nos dê uma segurança. Senhor, qual a segurança que eu tenho? A minha palavra. Ele diz: a minha palavra. A minha palavra é a sua segurança. Mas pastor, mas Deus, algo que eu possa tocar, ver. Deus diz: não. Você precisa ter fé. Você precisa crer na minha palavra. A minha palavra é suficiente. Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Lembra aquela parábola? O rico e o Lázaro morrem. Aí o rico vai para o inferno. Lázaro sobe e vai para o céu. Seu de Abraão. E aí então, um estava vendo o outro, e aquela coisa toda, todo mundo lembra da história. Aí em um determinado momento, o rico estava ali pedindo para que Lázaro colocasse pelo menos um pouco de água na sua boca e tal. Aí o rico diz assim: pai Abraão, eu peço uma coisa para o senhor. Manda que alguém vá lá na terra e fale para um dos meus irmãos, porque eu tenho alguns irmãos, não lembro se são 5, tá? Tenho alguns irmãos e eles precisam saber que aqui é um lugar de sofrimento. Então manda que alguém vá lá e avise a eles que aqui é um local de sofrimento. Aí Abraão diz o quê? Eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas era uma forma de dizer: eles têm a palavra. Eles têm a palavra. Moisés e os profetas, eles têm a palavra. Aí aquele homem diz assim: não, pai Abraão, não. Se eles virem um sinal, se um dos mortos ressurgirem e voltarem lá e falarem para ele, eles crerão. Abraão diz: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não acreditarão, ainda que um morto ressuscite. Moisés está dizendo: você quer um sinal? Não, o sinal não é maior do que a palavra. A palavra já é o maior sinal. Só que a nossa desobediência, muitas vezes, chama o sinal. Se na primeira vez que Deus tivesse a Moisés: Moisés, vai, e Moisés simplesmente: sim, Senhor, não precisaria de sinal. Não era necessário sinal. Na verdade, meus irmãos, o maior incrédulo aqui é o próprio Moisés. É Moisés que não quer ir. Em outras palavras, é Moisés que está exigindo o sinal. Por quê? Por causa da sua incredulidade. Por isso que eu digo a você, meu irmão, não espere os sinais de Deus. Não queira os sinais de Deus. Apenas obedeça a sua palavra. Muitas pessoas que estão procurando sinais. Pastor, como é que Deus vai falar comigo? Eu quero um sinal. Aí começa a fazer provas de Deus. Às vezes as provas mais tolas. Provas bobas. Se eu chegar na igreja e de repente o irmão der um sorriso para mim, até porque é de Deus. Se eu chegar e não levar nenhuma topada, então é porque é de Deus. Ei! Está procurando sinais? Sinais? Como assim?
Queremos condicionar a nossa fé e dizer: Deus, o Senhor tem que falar, o Senhor tem que mostrar um sinal. Deus mostra o sinal se Ele quiser. Ele é soberano. Mas nós não podemos condicionar a nossa obediência aos sinais. Não podemos condicionar. Moisés não queria ir. Não queria ir. E ele pega uma cortina de fumaça e diz: Senhor, eles não vão crer. Eles não vão acreditar. E Deus diz: então tá bom, vou dar os sinais para você. Mas sinal é suficiente? Se o sinal fosse suficiente, assim que ele falasse, Moisés dizia: Senhor, agora eu vou. Mas a insuficiência do sinal está aqui, que Deus dá o sinal a Moisés e ainda assim Moisés não vai. E aí então nós temos a segunda lição. Primeiro, não espere os sinais para poder dar um jeito. Dê um jeito sem sinal. Segundo, não espere ser melhor para poder dar um jeito. Não espere ser melhor para poder dar um jeito. Vamos lá, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés diz assim: Senhor, eu não sou a pessoa certa para essa missão, Senhor. Sabe, ele está querendo dizer: Senhor, eu até queria ir. Olha, estou morrendo de vontade de ir, Senhor. Pensa numa vontade que eu estou. Mas olha, tem gente que é melhor do que eu. Ele diz: eu sou pesado de língua. A expressão aqui é muito discutida sobre o significado dela. Então, existem duas correntes que são mais defendidas. Alguns dizem, então, que Moisés era alguém que não dominava mais o egípcio, né, a língua egípcia. Né? Então, ele tinha saído do Egito há mais de 40 anos, não falava mais a língua do Egito, e ali, então, ele tinha perdido toda a fluência. Então, talvez o que ele estivesse dizendo assim: Senhor, eu sou pesado de língua, eu vou chegar lá, não vou falar coisa com coisa. E aí então vou servir de mangação, ninguém vai acreditar, eu não sou eloquente. A segunda alternativa, que é muito possível, talvez mais possível, é de que talvez Moisés tivesse um problema na fala mesmo. Alguns vão dizer talvez que ele fosse gago, ou talvez algum outro tipo de problema que impedia que ele falasse de forma natural e fluente. Mas independente do problema, independente do que significa ser pesado de língua, o que Moisés está querendo dizer para Deus é: Senhor, se eu fosse fluente, eu não pensaria duas vezes. Eu já estava lá. Se eu não fosse pesado de língua, eu não tenho dúvida, eu já teria ido. Aí, preste atenção, por favor. Você já percebeu que muitas das nossas desculpas para Deus começam com o se? Muitas das nossas desculpas. A gente diz para Deus: Deus, se eu tivesse mais tempo, eu me firmaria na igreja. Ah, Deus, como eu queria. Se eu tivesse mais tempo, eu me firmaria na igreja. Se eu tivesse o dom que fulano tem, eita, rapaz, eu faria a obra. A gente diz: se eu tivesse mais dinheiro, eu era dizimista. Se eu tivesse. Se eu fosse menos tímido, eu pregaria o evangelho para as pessoas. Se. Desculpas esfarrapadas. Desculpas esfarrapadas. Na verdade, não somos só nós. O texto que nós lemos hoje, por exemplo, nosso momento de ofertório, se você lembrar, foi o do jovem rico. E o jovem rico, você lembra? Nós lemos aqui. Jesus diz: olha, vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí, em outras palavras, ele diz assim: Senhor, se eu não fosse tão rico, eu vendia tudo que tinha e dava aos pobres. O problema, Senhor, é que eu sou muito rico. Se eu não fosse tão rico, eu venderia tudo que eu tenho e daria aos pobres. O discípulo que queria seguir Jesus: Senhor, se meu pai tivesse sido sepultado, eu seguiria o Senhor. Mas quando meu pai for sepultado, eu te seguirei. Ananias e Safira venderam o valor de uma propriedade, pegaram o valor, e aí diz: olha, se o valor da propriedade não fosse tão alto, a gente daria tudo. É sempre o se. É sempre o se. A lógica de Moisés é: Deus, se eu fosse melhor, eu iria. Se eu não fosse pesado de língua, eu iria.
Se eu não fosse, eu iria. Essa é a lógica de Moisés, mas isso é uma desculpa. Imagina se Jesus fosse usar a lógica do se conosco. Se as pessoas fossem melhores, Pai, eu morreria por elas. Imagina se Jesus dissesse: se eu não fosse sofrer tanto, eu me submeteria à cruz. Imagine se Jesus dissesse: se, não, ele não pensou. Ele simplesmente veio. Simplesmente veio. Ele não pensou no si. Mas nós muitas vezes pensamos no si. Se. E enquanto o se não vem, nós ficamos sem fazer a obra, nós ficamos sem nos firmar na igreja, nós ficamos sem servir a Deus, nós não fazemos nada. E aí inventamos uma desculpa. Se nada. Cortina de fumaça. Os apóstolos não pensaram duas vezes. Pedro e André, a Bíblia diz que eles estavam lançando as redes ao mar. Aí Jesus aparece lá e diz assim: venham e sigam-me. Eles não dizem: oh Deus, oh Jesus, se eu não estivesse trabalhando eu ia. Não, a Bíblia diz que eles deixam tudo e seguem Jesus. Depois Jesus acha lá Tiago e João consertando as redes. Jesus diz: venham, sigam-me. Eles dizem: oh Senhor, se eu não estivesse ajudando meu pai, eu iria. Não, eles deixam tudo e seguem. Depois então Mateus estava lá na coletoria de impostos. Jesus diz: Mateus, segue-me. Ele não diz: eita Jesus, se não, ele para tudo, deixa tudo. E a Bíblia diz que ele segue imediatamente. Imediatamente. Quais são os se, ou os sis, que têm impedido você de se entregar mais completamente ao Senhor? Quais são os sis que têm impedido você de assumir um compromisso mais profundo com Deus? De se envolver na obra de Deus? Aquilo que você diz: eita, se não fosse isso, será que isso não é uma cortina de fumaça? Será que se você quiser, você não pode dar um jeito, não? Será? Será que esse si é tão forte assim, que lhe impede de servir a Deus com mais intensidade? De ter um compromisso mais profundo com o Senhor? Porque se nós não quisermos, irmãos, sempre vai ter um si. Sempre vai ter um si. Moisés tinha um si. Se eu não fosse pesado de língua, se eu fosse fluente. E aí Deus responde a Moisés, versículo 11, acompanha aí por favor. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus está dizendo: Moisés, esse tempo todo eu conversando com você, você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu que o foco não é você, sou eu. Você ainda vem com essa história: se eu, você acabou de dizer que não é nada, não é ninguém. Aí Deus diz: Moisés, a questão não é você. Deixe de olhar para você, sou eu. Deus diz: é eu, não é você, sou eu. Deus diz: eu sou o Criador. Sou eu quem crio, sou eu quem sustento. E é eu sou eu. Eu sou aquele que vai com você, Moisés. Eu serei com você, eu vou colocar a palavra na sua boca. Eu vou ensinar o que você tem que falar. Não é você não. Então esse si de Moisés para Deus não tem lógica. Deus, se eu fosse. Se você fosse o quê, Moisés? Se você fosse. Você não entendeu ainda? O que é que Deus está nos dizendo, meus irmãos, nessa noite? Deus está dizendo: pare de dar desculpas a Deus. Pare de dar desculpas a Deus. Esqueça o si. Esqueça a desculpa. Pastor, se eu fosse. Pastor, se eu tivesse. Olha, se eu tivesse, pastor, o senhor ia ver. Eu ia ser o mais crente da igreja. Pastor, se eu fosse. Olha, pastor, eu tenho um problema. Não, é desculpa. Para Deus é desculpa. Deus já lhe deu o que você precisa. Ele já deu. Você já tem o suficiente. Agora você precisa tirar os olhos de você e colocar os olhos em Deus. Enquanto você não fizer isso, você não se envolve com a obra de Deus. Não se envolve. Sempre vai ter algo que vai lhe tirar, ou tentar lhe tirar, da presença de Deus e da obra de Deus. Sempre. Sempre. Se você esperar as condições perfeitas para estar mais presente na igreja,
para estar envolvido com o Senhor, nunca vão chegar. Nunca. Daqui a 10 anos, você vai estar do mesmo jeito. Talvez mudem as circunstâncias, mudem as desculpas, mas você estará do mesmo jeito. É o se que nunca chega. Então veja o que a palavra de Deus está nos ensinando. Primeiro, Deus está dizendo: não espere os sinais. Não espere os sinais para dar um jeito. Dê um jeito sem ser necessário os sinais. Segundo, Deus diz: não espere ser melhor para que você possa dar um jeito. Dê um jeito agora. Mas pastor, a minha vida está toda troncha. Entrega ao Senhor. Quem vai melhorar a tua vida é Deus. Eu acho interessante, sabe? Que algumas pessoas, quando a gente fala sobre evangelizar, a gente está evangelizando algumas vezes. Aí algumas pessoas dizem assim: olha, não é porque eu tenho alguns pecados, então eu vou deixar primeiro o pecado e depois eu vou para Jesus. Eu digo: sabe onde você vai vir? Nunca. Porque quem vai lhe capacitar para deixar o pecado é Deus. Aí quer dizer que você quer deixar o pecado sozinho para depois vir para Ele? É a mesma coisa do cara estar doente, aí diz assim: vamos para o médico? Aí não, primeiro eu vou me curar, aí depois que eu me curar eu vou para o médico. Oxe, a lógica é contrária, meu filho. Você vai para o médico para se curar. Você vai para o médico para ser tratado. Do mesmo jeito é a igreja, é Cristo. A gente vai para Cristo para Ele tratar a nossa vida. Não é que eu vou me tratar e depois eu vou para Ele. Não, Ele é quem vai me tratar. É Ele quem vai tratar da minha vida. Então, não espere ser melhor para poder dar um jeito. Terceiro e último lugar, não espere a ira do Senhor para poder dar um jeito. Não espere a ira do Senhor para poder dar um jeito. Veja, depois de tantas desculpas sem sucesso, aí finalmente Moisés é sincero. Veja aí, versículo 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Veja, finalmente Moisés abre o verbo. É sincero. Ele diz: Deus, eu não quero ir. Eu não quero ir. Manda qualquer um, menos eu não quero ir. E aí Moisés é sincero. Aí o versículo 14, a parte A, diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Irmãos, esse é o primeiro texto na Bíblia que diz que Deus se irou com uma pessoa. É o primeiro texto. O primeiro, o felizardo, para não dizer o contrário, é Moisés. Deus se irou com Moisés. Mas também a gente vê, irmãos, aqui a longanimidade de Deus. Porque Deus não se ira na primeira, não na segunda, não na terceira, não na quarta, só na quinta. Veja que, apesar da ira, você diz: mas Deus se irou, foi. Mas veja que foram 5, né? Foram 5 vezes. Depois de 5, aí Deus se ira com Moisés. Mas ainda assim a sua misericórdia triunfa sobre a ira. Veja, versículo 14, a parte B. E disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai a teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Deus faz uma concessão aqui a Moisés. Moisés, você é o meu enviado, mas eu vou enviar alguém com você. A misericórdia de Deus triunfa. Deus envia Arão para ser o porta-voz de Moisés. Veja a continuação, versículo 5. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis falar, ou fazer, perdão. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Veja, irmãos, Arão foi de fato um suporte para Moisés. Mas se você observar, Arão também foi um tropeço. Lá no futuro, quem é que constrói o bezerro de ouro? Arão. Arão é quem constrói o bezerro de ouro. E ali então, provavelmente Moisés, naquele momento de ira, diz assim: para que eu chamei Arão para ir comigo? Para que eu chamei Arão? Sabe, irmãos, Moisés abusou da longanimidade de Deus. Moisés abusou da paciência de Deus. Muitas pessoas estão abusando da paciência de Deus. Estão abusando das desculpas, até que a ira do Senhor se acenda contra elas.
Quer um conselho, meu irmão? De amigo, de pastor? Preste atenção. Não queira que Deus suba o tom da voz para você. Não queira. Pense num pai que pede algo ao filho. Filho, faça isso. Aí o filho fica lá. Filho, faça isso. Filho fica lá. Filho, faça isso. Filho fica lá fazendo vídeo mercador. Filho, eu estou mandando você fazer isso agora. Quando o pai fala assim, o filho, tá, papai, eu vou. É preciso que o pai engrosse a voz, mude o tom, para que o filho diga, tá, papai, eu vou fazer. Da mesma forma é Deus. Deus fala conosco, filho, faz o que eu estou mandando. Filho, faz o que eu estou mandando. Filho, faz o que eu estou mandando. E chega um momento que Deus engrossa a voz e diz, você vai fazer agora. Irmãos, Deus sabe mudar o tom. Sabe, Ele mudou o tom com Jonas. Ele disse, Jonas vai para a cidade de Nínive. Aí Jonas faz o vídeo mercador, vai para Tarsis. Aí sabe como é que Deus engrossa a voz? Mandando um peixe. Assim, Jonas, agora você vai de peixe. Deus engrossou a voz com Jonas. Deus engrossou a voz para Saul. Quando Saul, totalmente desobediente, vai lá Samuel até Saul. E aí então, depois ainda Saul rasga a veste de Samuel. E Deus diz assim, assim como essa veste foi rasgada, o reino foi rasgado de você. Deus engrossou a voz para Saul. Deus aumentou a voz para Miriam, quando ela, posteriormente, foi rebelde. E Deus colocou a lepra sobre Miriam. Deus engrossou a voz. Meus irmãos, Deus sabe aumentar o tom. Deus sabe. C.S. Lewis, um grande pensador, ele tinha uma frase famosa. Ele diz assim, abre aspas, palavras dele. Ele diz assim, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas grita em voz alta, em alta voz, por intermédio da nossa dor. A dor, o sofrimento, dizia ele, é o megafone de Deus para despertar o homem surdo. A dor, o sofrimento, é o megafone de Deus para despertar um homem surdo. Então, conselho pastoral, não espere Deus aumentar a voz. Ele sabe aumentar a voz. Ele sabe falar mais sério. Ele sabe falar mais pesado. Não espere Ele fazer isso. Dê um jeito, meu filho. Dê um jeito. Deus está mandando você fazer algo, dê um jeito e faça. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então dê um jeito e faça. Não arrume desculpas. Não arrume desculpas. Dê um jeito e faça. Nesta noite, Deus nos chama para um compromisso mais profundo com Ele. E qual será a nossa resposta? Nós vamos dar um jeito ou nós vamos dar uma desculpa? Vamos dar um jeito ou uma desculpa? Se você está na dúvida, eu chamo você para olhar para o exemplo de Jesus. Olhe para o exemplo de Jesus. Quando a humanidade estava perdida e sem esperança, Ele poderia ter dado uma desculpa. Poderia ter dado uma desculpa. Poderia sim. Mas Ele deu um jeito. Ele disse, eu vou me fazer homem. Eu vou me tornar homem. Ele poderia dar uma desculpa. Mas Ele disse, eu vou me tornar homem. Apesar de ser santo, Ele poderia dizer, eu não posso me misturar com pecadores. Mas Ele deu um jeito. Ele veio e habitou com os pecadores. Apesar de ser rico, Ele deu um jeito e se fez pobre. Apesar de Ele ser o Todo-Poderoso, Ele deu um jeito e se fez fraco. Apesar de Ele ser imortal, Ele deu um jeito e morreu pelos nossos pecados. Irmãos, fala sério. Se Jesus deu um jeito, o que é tão difícil que Ele pede a nós, que nós não podemos dar um jeito?